Já tá gravando? Beleza, obrigado, Lilian. Merda pra todos nós. Primo? Tá na hora? É. Tá. Apareceu um vermelhinho ali escrito gravar. É isso? É isso aí mesmo, Lilian. Foi lá? Pode ser. Sermão do Demônio Mudo, no convento de Odivelas, religiosas do Patriarca São Bernardo, ano de 1651. O demônio com bramidos de São Pedro e o demônio mudo de São Lucas. Os ouvintes a quem o demônio tragou,
deixando as orelhas de fora. Partiu. Vigiai e estai alerta, diz o apóstolo São Pedro, porque o demônio, vosso inimigo, como leão bramindo, cerca e anda buscando a quem tragar. Necessária e temerosa advertência é esta, mas muito mais necessária e muito mais temerosa a de que hoje nos avisa o Evangelho é esta. E por quê? Porque o demônio de que nos manda acautelar São Pedro é demônio com bramidos. E o demônio de que fala o Evangelho é demônio mudo. Se o demônio vem bramindo, os mesmos bramidos dão rebate do perigo, e ninguém haverá tão descuidado, ainda que esteja dormindo, que não esperte assombrado e se acautele. Porém, se o demônio vem mudo, debaixo do mesmo silêncio em que se esconde o perigo, descansa e adormece o cuidado. O demônio é sempre inimigo, mas quando vem bramindo, vem como inimigo declarado. Quando vem mudo, vem como inimigo oculto. E muito mais para temer é o inimigo oculto e dissimulado que descoberto. Quando o exército contrário, com as bandeiras estendidas, ao som de caixas e trombetas, se vem avançando aos muros, não são necessárias vigias. Mas quando de noite vem marchando a surda, com todos os instrumentos bélicos em silêncio, então é necessário que as sentinelas estejam com os olhos muito abertos. Quando o demônio vem como leão bramindo, avisa-me o leão e avisa-me São Pedro. Mas quando ele vem mudo, nem o leão, nem São Pedro me pode avisar. Enfim, a diferença do demônio como leão e bramindo ao mesmo demônio como demônio e mudo, até aos mesmos sentidos é manifesta. Como leão, vê-se, e como bramindo, ouve-se. Porém, como demônio, que é invisível, e como mudo, que não fala, não se pode ouvir. Este é o demônio que Cristo hoje lançou fora. E este, o milagre que muitas vezes repete por meio dos pregadores, se o estado já incapaz dos ouvintes o não impede. Quando o leão levava algum cordeiro do rebanho de Davi, se não estava ainda tragado e engolido de todo e lhe ficavam as orelhas de fora, pelas mesmas orelhas o tornava ele a tirar da garganta do leão. Eu não duvido que possa haver neste auditório alguns a quem tragasse o demônio porque ele não bramiu nem eles o ouviram. Se também lhe estragou as orelhas, não lhe vejo remédio. Mas se ainda lhe ficaram de fora, por elas e pelos ouvidos, se poderão livrar, se ouvirem com atenção o que pede tão grave matéria. Os cercos do demônio mudo, o demônio mudo e os claustros das religiosas. Que meios tomou o supremo e vigilantíssimo pastor Inocêncio X para conservar o estado de perfeição e pureza das virgens consagradas a Deus? A resposta do visitador dos conventos à sua santidade. Argumento do sermão. O espelho, diabo mudo dos conventos e celas das religiosas. O grande patriarca São Bernardo, que sendo entre os outros doutores sagrados tão eminente, neste lugar é o maior, expondo o texto de São Pedro, diz que dava graças ao grande leão da tribo de Judá, Cristo nosso Senhor, porque permitindo-o bramir ao leão do inferno, não lhe permitia ferir. E por que não pode ferir se pode bramir? Por isso mesmo, quando o leão vem bramindo, na mesma boca em que traz o perigo, traz juntamente o remédio.
Os seus bramidos nos livram dos seus dentes e as suas ameaças das suas garras. Mas se ele, que assim como pode bramir, pode não bramir, se vier mudo, que será? Aqui há de bater o nosso ponto. E posto que estes cercos do demônio não darão muito cuidado a São Bernardo, porque os muros de sua religião são muito altos, muito seguros e muito fortes, contudo, se o demônio despir a pele e o corpo de leão, pouca resistência lhe podem fazer os muros, e tal é o caso em que estamos. O demônio, como espírito, e como espírito soberbo, atrevido, e sem temor nem reverência dos lugares sagrados, entra pelos claustros religiosos, passeia os corredores e dormitórios, e por mais fechadas que estejam as celas, como um ser ladrão, se mete e mora nelas muito de assento. Por sinal, que muitos os deixaste em vossos quartos, e o achareis lá quando retornardes. Ninguém se benza, porque esta verdade, posto que não seja fé católica, é romana. É a novidade que de lá trago, para que vos peço nova atenção. Sendo o estado das virgens consagradas a Deus a mais ilustre porção do rebanho de Cristo, que meio tomaria o supremo e vigilantíssimo pastor Inocêncio X, que Deus guarde em muitos anos, para conservar o mesmo estado em sua pureza e perfeição, e onde estivesse descaído, o restituir a ela? Elegeu sua santidade em Roma um religioso de grande virtude e prudência, e mestre do espírito muito experimentado, ao qual encomendou que visitasse de secreto os conventos das religiosas, não só em comum, senão também nas celas e aposentos particulares, e que procurasse de lhe tirar, se não usando de violência, mas com a suavidade das santas exortações, tudo que julgasse menos decente a fé e o único amor que devem a seu divino esposo. Fê-lo assim o visitador, com o zelo que dele se esperava. E depois de alguns meses, dando conta ao mesmo sumo pontífice da sua missão, disse que vinha muito edificado do que achara, mas não de todo contente. Edificado porque achara tantas penitências, tantos jejuns, tantas disciplinas e cilícios, e tantas orações e devoções, que lhe fora necessário moderar o excesso e ir à mão a tão demasiados fervores. Edificado também porque, havendo nos ditos aposentos algumas alfaias ou peças de maior apreço e curiosidade, no que permite a pobreza e simplicidade religiosa, todas, posto que com alguma repugnância as fizera despedir e aplicar a melhores usos, exceto uma. E porque esta a não pudera arrancar das paredes, e muito menos dos afetos, senão em muitas raras daquelas monjas, por isso não estava totalmente satisfeito da sua diligência. Então perguntou sua santidade que alfaia ou que peça era aquela, ao que respondeu o visitador que era o espelho. O espelho? Sim, Beatíssimo Padre. E a razão de meu descontentamento é porque tenho alcançado, por larga experiência, que enquanto uma religiosa se quer ver ao espelho, não tem acabado de entregar todo o coração ao esposo do céu, e ainda que lhe ficam nele alguns ressábios do amor e vaidade do mundo. Tal foi a resposta do visitador daqueles conventos, ouvida não menos que da boca de sua santidade. E coar esta tão autêntica e bem fundada notícia, fiquei eu persuadido a uma coisa e me resolvi a outra.
A primeira a que fiquei persuadido, com boa vênia de tão venerável comunidade, é que nos conventos e celas das religiosas, o espelho é o diabo mudo. A segunda, a que juntamente me resolvi, foi que, vindo para cá, havia de publicar e pregar este caso no primeiro lugar a que pudesse pertencer. Ele, pois, será hoje o argumento do meu discurso e uma alegoria tão própria das palavras que propus no tema, como elas mostrarão. Se a virtude de Cristo tão facilmente lançava dos corpos os demônios, por que experimentou tanta resistência e dificuldade na expulsão do demônio mudo? Se os demônios mudos se lançam com orações e jejuns, as mesmas religiosas que tanto oravam e jejuavam, por que repugnavam tanto a que se lhes tirasse da cela o espelho? Parte 3. Diz o evangelista São Lucas que estava Cristo lançando do corpo de um endemoniado um demônio que era mudo. E por que não diz que o lançou ou que o lançara, senão que o estava lançando? Este reparo é de todos os expositores, os quais também respondem todos que aquele estar, ou aquela detença e tardança, significava a repugnância, a rebeldia e a resistência e contumácia com que o demônio se não queria despegar daquele corpo, nem deixar arrancar-se dele. Mas isto mesmo tem nova dificuldade no Evangelho do mesmo São Lucas. Diz este evangelista que quando Cristo lançava os demônios fora do corpo, não era necessário que o Senhor lhe o mandasse com alguma palavra, mas bastava que o endemoniado tocasse as vestiduras sagradas para logo ficar livre. Pois, se a virtude de Cristo tão facilmente lançava dos corpos os demônios, por que experimentou tanta resistência e dificuldade na expulsão deste demônio mudo? Porventura, por ser mudo? Não. Antes, por ser mudo, era conveniente que o lançasse por um tato também mudo. E juntamente passivo, como aos demais. Apertemos a dúvida em todo o rigor. É certo que o demônio não podia resistir à virtude de Cristo, que era onipotente. É também certo que as dificuldades e resistências do demônio eram afetadas pelo mesmo Cristo, para debaixo delas nos dar alguma importante doutrina, que queria logo significar o Senhor naquele demônio mudo e naquelas resistências. Antes da prova, ninguém tem a resposta paradoxa. No demônio mudo, queria o Senhor significar o espelho, e nas resistências a grande dificuldade com que o espelho se lança fora. No mesmo exemplo de Roma que acabo de referir, temos a prova, e muito mais encarecida. Quando Cristo, Senhor nosso, mandou aos seus discípulos pregar, deu-lhes juntamente poder sobre os demônios, para que os lançassem dos corpos. Com este poder, lançavam fora indiferentemente todos os demônios, até que lhes trouxeram um também mudo, que consta do Evangelho de São Mateus, o qual, por mais exorcismos que lhe fizeram, era tão obstinado e rebelde que de nenhum modo puderam arrancar os apóstolos do corpo de que se tinha apoderado. Deram conta desta novidade ao Divino Mestre, perguntando a causa dela, e o Senhor lhe respondeu que os demônios daquela casta não se lançavam fora senão com oração e jejum. Ao nosso ponto agora. Naquelas devotas religiosas de Roma que deram motivo ao nosso discurso, não ouvimos que eram tão contínuas as orações e os jejuns que foi necessário moderar-lhes o excesso destes santos exercícios? Sim. Pois, se os demônios mudos se lançam com orações e jejuns, as mesmas que tanto oravam e jejuavam, por que repugnavam tanto a que se lhes tirasse da cela o espelho? Porque o espelho é um demônio mudo, da pior casta que os outros demônios mudos. Os outros lançam-se com orações e jejuns. Porém, estes são muito mais rebeldes e obstinados. Estão tão pegados à parede, muito mais ao coração, que orará e jejuará todo aquele quanto quiserdes,
e muito mais do que quiserdes, mas o espelho não há de ir fora. Depois, e mais em seu lugar, declararemos a razão ou sem razão desta dificuldade. Agora vamos seguindo o texto e tirando as dúvidas ou os escrúpulos que pode ter a nossa alegoria. A origem dos espelhos segundo Sêneca, Platão e Sócrates. Se o espelho, desde sua origem, não foi obra humana, senão divina, não é agravo e afronta sobre impropriedade grande comparar o espelho ao demônio? De que modo de um espelho, não artificial ou fingido, senão natural e verdadeiro, e de uma formosura também natural e verdadeira, que nele se viu, nasceram todos os demônios, quantos, depois de serem anjos, ardem no inferno? Parte 4. Chamar demônio ao espelho parece que não só é fazer injúria à arte, senão à mesma natureza. O espelho, depois de muitos anos, quando já o mundo não tinha muito que ver em si, senão muito que aborrecer, foi invento artificial e humano. Porém, na sua primeira origem já tinha sido o espelho obra da natureza e do soberano autor dela. As estrelas são espelhos do sol, os rios são espelhos das árvores. Uma fonte que não devera foi o espelho fatal de Narciso. E o mar, espelho daquele rústico presumido. Sêneca, com toda a severidade estoica, diz que os espelhos em que os primeiros seres humanos encontravam com a sua imagem em qualquer pedra lisa foram ordenados desde seu princípio pela natureza como mãe e mestra dos bons costumes, para que um moço que nasceu bem afigurado, vendo no espelho a sua gentileza, a não enfeiasse com os vícios. E o que nasceu feio suprisse e emendasse aquele defeito com a formosura das virtudes. Do mesmo modo, para que o mancebo, vendo-se robusto e forte, empregasse as suas forças em honestos e honrosos trabalhos, e o velho, considerando as suas cãs, as não afrontasse com ação indigna delas. Esta mesma doutrina tinha sido a de Platão e Sócrates, em cujas escolas estavam colocados espelhos, para que a eles se vissem e compusessem os discípulos das virtudes que nelas se ensinaram. Pois, se o espelho, desde sua origem, não foi obra humana, senão divina, se o fim deste instrumento natural foi para que o homem, criado à imagem de Deus, vendo a sua no espelho, a procurasse conformar com a perfeição e soberania de tão alto original, não é agravo e afronta sobre impropriedade grande comparar o espelho ao demônio e chamar-lhe demônio? Não, porque desde sua mesma origem não há duas coisas que Deus criasse mais parecidas e semelhantes que o demônio e o espelho. O demônio primeiro foi anjo, e depois espelho, e depois demônio. O espelho primeiro foi instrumento do conhecimento próprio, e depois do amor próprio, que é a raiz de todos os vícios. E para que se veja quão alheio de agravo nem encarecimento é o nome de demônio que dei ao espelho, ouçam todos com assombro o que agora hei de dizer. E é que de um espelho não artificial ou fingido, senão natural e verdadeiro, e de uma formosura também natural e verdadeira, que nele se viu, nasceram todos os demônios, quantos depois de serem anjos ardem no inferno. Os espelhos em que se veem os anjos, e o mesmo que se entende das nossas almas, não são compostos de vidro e aço, ou de outra matéria corpórea, senão espirituais, como os mesmos anjos, os quais,
nos atos do próprio entendimento, como em espelhos naturais e claríssimos, se veem a si e as expressas imagens de si mesmos. Em Deus, que é o Supremo Espírito e exemplar de todos, temos o melhor e mais qualificado exemplo. Deus, desde o princípio sem princípio de sua eternidade, produziu e está produzindo, por ato do entendimento, o Verbo divino. E o mesmo Verbo é um espelho de candidíssima luz e sem mácula, no qual vê Deus a sua essência, a sua majestade, a sua grandeza infinita e todos os seus atributos. Assim diz o Espírito Santo no livro da sabedoria. E assim, por seu modo, se veem os anjos a si mesmos, não fora, senão dentro de si, no espelho natural e imagem expressíssima do próprio entendimento. Isto posto, tanto que foi criado o maior e mais excelente de todos os espíritos angélicos, Lúcifer, que viu-se nesse seu espelho mental e contemplando nele a sua formosura, maior sem controvérsia que a de todos os anjos, ficou tão namorado e elevado da mesma vista que não se contentou com menos que ser como Deus. E o que se seguiu daí? O mesmo que ao homem, quando quis ser como Deus. Note-se, com muito grande atenção, esta paridade. O homem, querendo ser mais do que era, perdeu o que era. Quis ser como Deus e perdeu a dignidade de homem, ficando semelhante aos brutos. E Lúcifer, do mesmo modo, querendo ser como Deus, perdeu a dignidade de anjo. E em lugar de ficar também como bruto, lhe nasceu uma cauda. Tão grande que o arrastou e derrubou com ela a terceira parte de todas as hierarquias angélicas. De sorte, como dizia, que vendo Lúcifer a sua formosura natural e verdadeira em um espelho, também natural e verdadeiro, deste espelho e desta vista, como de pai e de mãe, nasceram todos os demônios, quanto mesmo com Lúcifer ardem no inferno. A certo demônio, Cristo perguntou uma vez como se chamava, e ele respondeu: Legião. Porque não era só um demônio, mas muitos mil. E se ao espelho, por ser em Lúcifer origem de todos os demônios, se podia dar o nome de todos, bem se segue quão curto lhe vem o que de um só demônio é. O demônio mudo. A eloquência e retórica do espelho. O espelho, pregoeiro mudo. De que modo nos tenta o demônio mudo, se o não vemos nem ouvimos? A visão beatífica, espelho voluntário de Deus, e o espelho em que se transformou o demônio. Parte 5. Só resta a última e principal diferença de mudo. E não é necessária outra prova mais certa e mais evidente que a mesma experiência dos que se veem, e muito mais das que se veem ao espelho. Não há eloquência nem retórica com todas as suas figuras que mais diga, que mais persuada e que mais deleite que aquele lisonjeiro mudo. Mudo adula, mudo encarece, mudo atrai, mudo afeiçoa, mudo enfeitiça, mudo engana, mudo mente e desmente juntamente, negando o que é e fingindo o que agrada. Nono, poeta antigo e tão erudito nas línguas como nos silêncios, chamou ao espelho pregoeiro mudo. E diz discretissimamente que uma donzela que se viu no espelho, pregoeiro mudo, não cria da sua formosura o que ela via, senão o que ele a apregoava.
São os mistérios do espelho como os da fé, em que uma coisa é a que se vê e outra a que se crê. Vê-se o que se concedeu à natureza mais ou menos avara, e crê-se em fé do amor ou desejo próprio, não o que retrata o espelho, senão o que representa a imaginação. Formosura apregoada não está muito longe de vendida. Diga-o a de Sara, quando as vozes do pregão chegaram aos ouvidos de Faraó. Se Deus não acudira pela honra de Abraão, já ele de antemão tinha recebido boa parte da paga. Para este juízo falso e mudo, concorre com o espelho uma testemunha também falsa e muda, que é a formosura. Com este sobrenome tão pouco ameno, a censurou Teofrasto, referido por Laércio na vida de Aristóteles, que a formosura é um engano e uma mentira muda, de sorte que deste mudo e desta muda se representa no teatro do espelho um diálogo que se ouve sem voz, tão aparente à vista, tão pintado ao desejo, e que quando persuade, engana e tenta como o mesmo demônio. Aqui está a propriedade do demônio e mudo. O demônio tentou